Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa quarta-feira para darmos início à nossa pré-aula. A nossa pré-aula de hoje ela está baseada na lição de número 4, que traz como tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo, inserida na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre estamos estudando a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Vamos estar comentando essa lição no dia de hoje, e para estar comentando essa lição comigo, está aqui também o evangelista Paulo César. Paulo César, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Giovanni. A paz do Senhor, ouvintes, mais uma vez obrigado por dar-nos a honra de acompanharmos junto este comentário dessa lição. Lição hoje que vamos falar da pessoa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma lição maravilhosa. Amém. Lembrando você, nós somos uma igreja filiada à CGADB, também filiada à Comaderb, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil, e também a Convenção das Assembleias de Deus de Brasília. Nosso pastor presidente da Comaderb, o pastor Osival Xavier, e o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério e Missão é o pastor Suimar Caetano, e o vice-pastor Aparecido Santos, que é o nosso pastor aqui nos Estados Unidos. E também temos como nosso pastor local, como pastor Télcio Luiz. Somos uma igreja situada a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. E estamos aqui, temos a nossa escola bíblica dominical todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Para você que é da cidade circunvizinhas, que possa estar aqui conosco. E se porventura a sua igreja não tem a escola bíblica dominical aos domingos, fica aí o nosso convite para você estar aqui conosco todos os domingos, participando dessa aula maravilhosa, desse ensinamento da palavra de Deus. Na lição de hoje, nós temos como nosso objetivo geral explicar porque cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem, né? Ou seja, 100%, né? A palavra plenamente fica melhor, né, irmão Paulo? Sim, do que usar o 100%, que pode surgir algum comentário, então fulana é 102%. Então, plenamente Deus e plenamente homem, né? E temos como objetivo específicos que é compreender, mostrar e apresentar. Compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mostrar a deidade do Filho de Deus e apresentar a unidade do Filho de Deus, né? Esses são os objetivos que nós iremos alcançar nessa pré-aula, né? E a nossa leitura bíblica em classe, para os irmãos que possam estar acompanhando, está em João capítulo 1, versículo 1 ao 14. É desse texto que nós extraímos, né, esse estudo para poder estar comentando, né, nessa tarde. A nossa introdução, e você que ligou a internet agora, que for nos acompanhar aí, e quiser deixar o seu comentário, fazer alguma pergunta, que você deixe também o local aonde você está, aonde você vive, né, para que nós possamos aqui, né, tá interagindo, né, irmão Paulo, uns com os outros. A nossa introdução já diz assim: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exícuo, né, para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade, né? Identidade de Jesus. Irmão Paulo, a verdadeira identidade de Jesus. Como nós podemos, já nessa introdução, assimilar essa questão em que o comentarista coloca que temos que contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. Qual é a verdadeira identidade de Jesus? Então, Giovanni, é uma pergunta bastante direta, né? Com a profundidade que existe na doutrina, digamos assim,
no estudo a respeito de Jesus, da cristologia. Da cristologia, né, nesse caso. É isso, a respeito de Jesus, porque na verdade ele é o homem mais importante que viveu aqui nessa terra, né? O homem mais importante da história, né? Da história. Então, dele nós extraímos todas as virtudes, todo o conceito daquilo que é bom, nós extraímos de Cristo. Então, Exato. as virtudes humanas, ela é extraída de Cristo. Então, nós observamos que Jesus, ele é o mistério de Deus. É o mistério de Deus que esteve oculto e que se revelou através da encarnação. Então, a questão é que nós temos que nos contentar, com aquilo que a Bíblia nos fornece a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. Sem, contudo, pensar que vamos entender por completamente a pessoa de Jesus. Porque, querendo ou não, ele é Deus e é incompreensível. Então, só que, na verdade, em Jesus, nós temos a revelação de Deus. Deus se revelou através de Cristo. Então, Jesus é o Deus que se revela, né? Então, nós vemos Deus em Cristo. Então, nessa lição, nós vamos estar tentando exemplificar e até mesmo através da Bíblia demonstrar a divindade e a humanidade de Jesus. Plenamente Deus, o termo que você utilizou. Plenamente Deus e plenamente homem. É isso que nós vamos estar tentando ver aqui o nosso foco. Nesse foco. E este assunto é um dos credos da nossa instituição, da Assembleia de Deus, que nós cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Plenamente Deus e plenamente homem. Então, nós cremos nisso, apesar de que tem vários segmentos, que um diz que ele era somente Deus e não era homem, outros dizem que ele era meio homem, meio Deus. Então, nós vamos estar, pela Escritura, observando que Jesus era 100% Deus. Aquela questão, principalmente em questão do arianismo, né? Em que acredita que Jesus foi um Deus emanado de Deus, né? Um Deus criado. Um Deus criado, né? Um Deus criado. Um Deus criado, um Deus menor. Que Jesus passa a existir a partir do seu... na verdade, a divindade de Jesus passa a existir a partir do seu nascimento. A partir do seu nascimento. Né? Isso foi uma seita combatida na igreja primitiva. Exatamente. Amém. Então, é isso aí. Já na nossa introdução, né? Relatando sobre esse tema. E o nosso primeiro ponto aqui fala sobre o Filho unigênito de Deus. Mas já querendo aí estar conosco, querendo mandar um forte abraço para Betânia Silva, Tatiane Muniz, Cristina Bittencourt, né? Cristina Bittencourt está aí conosco, Daniela Santos Monteiro, já entrou aí, Lemuel Higino entrou, Isael Silva está aí também ligadinho conosco, Leite Santos está aí ligadinho lá da Bahia, Luciene Agostinho entrou, Adilson Martins está aí também ligadinho conosco. Deixe seu comentário e também a cidade de onde você vive, né, a sua localização. Vamos dar prosseguimento aqui. Fica aí um forte abraço para os irmãos que já estão aí, né, ligadinho conosco, aí, ouvindo a respeito desse estudo, né, que nós estaremos passando na noite de hoje. O Filho de Deus é o nosso primeiro subponto, irmão Paulo. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: esse, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos aqui dois pontos importantes, né? O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. E o outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Interessante isso aqui, irmão Paulo. Então nós temos aqui dois motivos. O primeiro é sobre a identidade de Cristo, né, de Jesus. Ele é Cristo, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E o outro motivo dessa revelação é a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Ou seja, então, nesse caso, nós podemos distinguir, podemos talvez destacar que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida é principalmente acreditar que Jesus é, na verdade, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Sim.
Sim, porque na verdade, Giovanni, como o comentarista coloca aqui, que a definição da divindade de Jesus no Novo Testamento, nós temos ela em vários autores falam a respeito da divindade, atestando a divindade de Jesus, mas nós temos isso mais evidenciado pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. E João, ele já inicia o seu livro falando da divindade de Jesus, da sua relação com o Pai, da sua eternidade, da sua existência antes de todas as coisas. Então, nós observamos que o comentarista até ele coloca que o motivo pelo qual João escreve o seu evangelho, o motivo é para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o motivo a pessoa tem que crer que Jesus é o Cristo, ou o Messias e Filho de Deus. E assim crendo, tenhais a vida eterna. Então, o fato é esse, de que no plano de salvação, falar de filho de Deus, dá uma ideia de que existe um Deus que tem um filho. Certo? Uhum. E falando de Jesus, não é bem assim. Não é um Deus que tem um filho. É um Deus que existe como Pai, como Filho, como Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. E nós observamos que Jesus ele é eterno. E para mencionar isso daqui, Giovanni, nós poderíamos até referenciar aqui uma referência que está em 1 Crônicas, capítulo 17, e o versículo 13, que fala sobre a divindade de Jesus, ou a filiação de Jesus. Vamos ler aqui, 1 Crônicas 17, e o versículo 13. Olha como que diz assim, olha o versículo 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Esta referência que nós temos na Bíblia, tem ela também em 1 Samuel, onde fala que eu lhe serei por pai e tu serás por filho. Uhum. Exatamente no plano de Deus na salvação, quando nós observamos que Deus, para salvar o homem, ele decide descer. E quando nós falamos de Jesus sendo o Filho de Deus, significando que ele próprio era o Deus, porque era a palavra, era o Logos, e João escreve isso no seu livro, já iniciando o seu evangelho, dizendo que no princípio era o Verbo, era o Logos. Então, Deus existia, e o Filho já existia também, não o Filho encarnado, Jesus, histórico e que nasceu de uma Virgem Maria, mas o Filho na mente de Deus, no propósito de Deus, e sendo esse a palavra, a ação de Deus. E a Bíblia diz que ele existe desde a eternidade, por quê? Porque nada do que foi feito sem ele se fez. Porque Jesus, o Filho de Deus, era a palavra de Deus, era o verbo de Deus, era a ação de Deus. Então, na criação, quando Deus dizia haja, era Jesus. Quando Deus dizia faça, era Jesus. Quando Deus dizia enchei, era Jesus. Procriai, era Jesus. Então, a palavra era Jesus, era o verbo, era o Filho de Deus. Então, no Antigo Testamento, isso ficou oculto. As pessoas, quem lia o Antigo Testamento, as pessoas que se relacionavam com Deus, não tinham essa noção de pai e de filho, Giovanni. Uhum. A noção de pai e filho, ela só foi revelada pela Escritura no momento do nascimento, no momento da encarnação. E é interessante aqui que nós ligamos isso à referência de Isaías. Quando Isaías diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E é interessante que Isaías disse que o menino nasceu. E o filho foi dado. O filho não nasceu. O filho foi dado. O menino nasceu, porque o menino passou a existir a partir do momento da sua concepção. Ali passou a existir
o corpo, a forma humana de Jesus passou a existir na concepção. Mas a divindade, Jesus como sendo o Deus, já existia. Então, o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, Deus deu o filho que já estava com ele desde a eternidade. Então, o filho ele foi gerado, ele não foi criado, ele foi gerado no propósito de Deus. Assim como Deus é eterno, ele também é eterno, que faz parte do plano de salvação de Deus para com a humanidade. E para poder fortificar ainda mais essa sua palavra, Hebreus capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz assim: porque o qual dos anjos disse, jamais, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, né? E aí segue até o versículo de 9, onde diz assim: amasse a justiça e odiasse a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria mais do que os teus companheiros. Aqui ficando a questão... Isso, porque Deus, quando Deus atribuía essa palavra filho, ele não estava dizendo isso a anjos, ele estava referenciando isso ao próprio filho. Deus, o Deus eterno que existia com Deus Pai desde a eternidade. E é interessante, Giovanni, se nós falarmos que o Filho de Deus passou a existir após a sua concepção, ele não era eterno com o Pai, como, por exemplo, ensina os testemunhos de Jeová, que Jesus, ele não é eterno, ele passou a existir a partir do seu nascimento, como diz Anastácio, né, o próprio comentarista aqui, refere-se a Atanásio, né? Atanásio, que o pai não seria pai se não existisse o filho, certo? Então, nós temos essa relação de o pai antes do nascimento do filho. Então, antes do filho nascer, não poderiam ter a concepção de pai, porque não existe pai sem o filho. Então, exatamente. Então, Jesus, ele não passa a existir a partir do seu nascimento, mas ele era já com Deus. Lembrando que Jesus, a natureza humana de Jesus, passa a existir após o nascimento. Após o nascimento. Após o nascimento. Exatamente. Isso aí tem que ficar bem específico. Inclusive a irmã Raimunda Cardoso, e nós queremos mandar um abraço também para Cláudia Kines, lá de Utuporanga, Santa Catarina. Adriano Santos está aí conosco, Sônia Figueiro também está aí conosco. Que a Raimunda Cardoso diz assim: por ser enviado de Deus e divino, por ter nascido de Maria, é humano, que se fez homem para se comunicar com o homem natural, para ensinar a respeito do sobrenatural. É isso? Aí ela faz uma pergunta: é isso? É isso que eu entendo? Ou é isso que entendo? Como que Ela colocou assim: por ser enviado de Deus, é divino. Por ser nascido de Maria, é humano. Que se fez homem para se comunicar com o homem natural, para ensinar a respeito do sobrenatural. Aí ela faz a pergunta: é isso? Sim, é isso. Ela colocou bem. Por exemplo, ele foi, por ser enviado de Deus, é divino. É divino. É divino. Ele veio de Deus, ele era Deus, é divino. Por ser nascido de Maria, esse ele é humano. É humano, porque nasceu de homem, nasceu da mulher, nasceu vamos dizer assim, da natureza humana. É exatamente aquilo que o irmão falou de início, que é a revelação de Deus. É a revelação de Deus, né? A encarnação. Exatamente. E aí, no finalzinho, ela faz aquele trocadilho ali, que ele veio para revelar os mistérios e o plano de Deus. Ele se fez natural para revelar o que era natural, o sobrenatural. Para se tornar Deus conhecido. Exatamente. Porque o Deus, né, lá em Hebreus disse que Deus falou a nossos pais por diversas formas e diversas maneiras. Mas para nós, ele fala através do Filho. Então, Deus havia se revelado de várias maneiras. E tinha falado de várias maneiras. Agora, ele nos fala através do Filho. Então, Jesus é a própria revelação de Deus. É o natural revelando o sobrenatural. Exatamente. A irmã Tocobé de razão, a irmã Raimunda Cardoso. Fica aí o nosso forte abraço, né? Sandra Léia está aí conosco. Doméria Oliveira também acaba de entrar. Marcone Correia,
né, está aí ligadinho conosco, a Dilson Barreto, Valentim Balbino. É isso aí, deixe o seu comentário, deixe também a cidade pela qual você reside. Adriano Rodrigues, Lindomar e Joelma, esses aqui nós conhecemos ali de Lou, né, do nosso ministério. Fica o nosso forte abraço aí, a paz do Senhor, irmão Lindomar. Vamos estar aqui então partindo do nosso segundo ponto. O pastor Valentim de Cáceres, Giovanni. Pastor Valentim de Cáceres. Deus abençoe, pastor Valentim Balbino. A paz do Senhor, pastor. Pastor Valentim. Tem muito tempo que você não vem aqui na América, pastor. Estamos com saudade do senhor já, Meu viu? pastor, lá em Mato Grosso, cidade de Cáceres. Deus abençoe. Pastor Marconi Correia de Everett. Da Da Teologia de Deus de Everett, né? Amém. Então fica aí a paz do Senhor para os irmãos Giovanni, e o nosso forte abraço. Ainda nesse primeiro subtópico aqui, só para definir um pouquinho aqui, porque há quem diz que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus. Isso é contraditório, certo? Isso é contraditório. Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, porque no propósito de Deus, no propósito da salvação, e isso é muito bem esclarecido, Giovanni, quando nós entendemos lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías está vendo ali aquela glória maravilhosa, e que de repente, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ali nós vemos ali a expressão da Trindade, e aí nós temos essa seguinte expressão que para nós diz tudo: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o Filho falando com o Pai. Isso é a Trindade. E esse Filho é Deus, certo? Então falar que Jesus não é Deus, mas Filho de Deus, isso aí é atribuir, isso aí é uma indagação que não encontra respaldo pela Bíblia, porque a Bíblia demonstra a divindade de Jesus explicitamente. Nós não podemos, né? Exatamente, porque negar a divindade de Jesus é negar o próprio Deus. Esse é assunto para os próximos pontos. Vamos lá. Você está passando na frente, está pulando comendo faixa. Significado, segundo subponto, né? O significado do termo filho nas escrituras é amplo e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. Quando Jesus se declarou filho de Deus, ele estava reafirmando a sua divindade, e os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. O mestre disse: eu e o Pai somos um. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu que o que significa ser filho de Deus: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, né? Porque disse: sou filho de Deus. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Uma contradição. Então, nesse caso, irmão Paulo, mas aí pinta aquela dúvida e aquela questão. Rogério Mendes de Melo está aí mandando a paz do Senhor. Moisés de Souza também, a paz do Senhor Jesus. Irmão Moisés. Há possibilidade ainda de reconhecer Jesus como Filho de Deus e não reconhecer que Jesus é Deus? Como é isso, irmão Paulo? Há essa possibilidade? Porque, na verdade, principalmente os cristãos, né, que entendem, os unicistas, né? Os unicistas, exatamente. Que entendem a existência de um único Deus em uma única pessoa, certo? Então, falar que Jesus é Deus, a parte do Pai, seria acrescentar uma outra divindade. Nesse caso seria colocar Jesus no mesmo pé de igualdade com o Pai. Talvez seja essa a questão de que muitos não aceitam, porque Jesus está no mesmo nível porque na verdade quem tem esse entendimento de atribuir, dizer que Jesus é Deus, está introduzindo ou acrescentando uma outra divindade. Uma outra divindade. Quando na verdade não é isso. Porque o próprio Jesus... Porque, Giovanni, olha, uma pessoa que aceita o cristianismo da forma que ele tem que ser e não aceita o que Jesus disse é uma verdadeira contradição. Porque Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um. A afirmação é direta dele, né? É direta dele. Uma coisa que nós devemos entender é que Jesus,
quando estava na forma humana, ele se limitou. Jesus abriu mão da sua divindade. Esse é o grande segredo. E esta é a grande vitória de Cristo. Pelo fato dele dele renunciar à sua glória, à sua divindade, os seus atributos. E pelo fato dele ficar preso, limitado a um corpo, as pessoas têm dificuldade de entender ele como Deus. Mas este é o grande mistério. Este é a grande vitória de Deus sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Porque Jesus, estando em um corpo, agora ele estava submisso à vontade de Deus. À vontade de Deus. Ele sendo Deus, ele se aniquila, né? Como o próprio apóstolo Paulo disse, ele não se usurpou ser igual a Deus, né? Assim? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo forma humana. E esta forma humana é o que faz de Jesus homem, 100% homem. E mesmo assim 100% Deus. Só que agora Jesus, que é aquele que era a palavra, aquele que era a ação de Deus, ele está limitado a atender à vontade de Deus, o querer de Deus. Por isso que as pessoas têm a dificuldade de entender Jesus como Deus. Então eles preferem dizer que Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aí nós não estamos dando a Jesus o seu real, vamos dizer assim, merecimento quanto à divindade. Quanto à divindade, né? Sim. O nosso terceiro subponto, irmão Paulo, fala sobre o significado de unigênito, né? Que nós vamos tratar esse termo dentro da etimologia da palavra. Mas antes disso, nós queremos mandar um abraço também para o Robson Vieira, que está aí ligadinho conosco. A Valzina Barbosa, né, acabou de entrar. Auxiliador Abreu está mandando a paz do Senhor, né? A paz do Senhor para a nossa irmã também. Duilas Ferreira, Francinete Cassimiro entrou, né? Deixe o local de onde você está, de onde você reside, para que nós possamos estar interagindo, né, de forma mais ampla com todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. O terceiro subponto vai falar sobre o significado de unigênito, né, que está no versículo 14, a parte B desse versículo. A etimologia do termo unigênito, monogenés, né, seria esse, em grego indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece nove vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, uma em Hebreus e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, né? O vocábulo vem de monós, único, e de genés, que nos parece derivar de genós, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, que é gerar, né? Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, ou unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância como Pai, né? Então, irmão Paulo, nesse caso, essa é a etimologia da palavra, no caso aqui que nós falamos do termo unigênito. Agora, o que me chama a atenção nisso aqui é que nós conseguimos entender dentro disso que foi mencionado aqui pelo comentarista, de forma muito, muito esplêndida, né, a maneira que ele coloca, que Jesus não é o primeiro, não é se nós podemos entender dessa forma, não é o primeiro ser a ser criado, como diz o arianismo, né? E pelo contrário, ele é autossuficiente. Ele coloca aqui, quando ele fala que ele tá que ele tem a mesma substância do Pai, né? Ou seja, nós conseguimos entender que Jesus, nesse caso, não colocando de forma hierárquica, né? Ou seja, fazendo uma divisão entre como três deuses, mas que Jesus, ele é de forma ele é autossuficiente, no mesmo nível de honra, de glória, de perfeição, como o Pai. Seria essa a maneira correta? Não sei se o irmão entendeu direitinho a formulação exatamente. É porque, na verdade,
esse termo, quando fala-se do unigênito, está falando de que ele é é a exata presença de Deus, é a consubstancialidade de Deus. Significa sendo que ele e o Pai são da mesma essência, certo? Então, não implica, porque na verdade muitos querem dizer que esse termo unigênito quer dizer que ele é o primeiro da criação. Isso o arianismo, por exemplo, defende essa tese, né? E não é isso. O unigênito aqui não implica um começo da sua filiação. Não é isso. Esse termo unigênito aqui é exatamente o que o concílio de Nicéia traz no seu credo, muito bem definido, que não há nem como expandir mais do que está aqui, ó. É exatamente o que declara aqui, ó. É um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, ou unigênito do Pai. Aí agora a definição, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então, isso quer dizer unigênito, da mesma substância. Não significa que é a primeira criação ou o primeiro a ser criado. Esse unigênito não tem nada a ver com a criação. Então, Cristo, ele não foi, como alguns ensinam, ele não foi criado, mas ele foi gerado. Gerado, não é criado. Então, esse termo gerado, ele existia desde a eternidade com o Pai, em mesma essência, substância, igual em poder, glória e majestade. Então, ele é o Logos, ele é a expressão, ele é a ação de Deus. Então, nisso fala... Nesse caso, não tem nada a ver com o primeiro ser a ser criado. Não, ele é unigênito no que se refere a substância de Deus, a essência de Deus. Então seria correto colocar, exatamente isso aí. Ele está no mesmo grau, né, no mesmo pé de igualdade com o Pai. Isso. Né? Ele subsiste, ele tem a mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder e a mesma majestade. E por isso que ele é o unigênito. Isso fala do caráter exclusivo. Jesus sendo o unigênito do Pai, significa que Jesus é a exclusividade de Deus. Certo? Para ficar mais claro. Jesus seria a exclusividade de Deus. Então, Deus representa ou se revela através de Jesus. Por isso ele é o unigênito. E aí esse unigênito, em essência, em caráter, em substância, em poder e glória e majestade. Irmão Paulo, temos bastante pessoas aqui ligadinho conosco. Orlando Figueira da Flórida está aí ligado. Fica o nosso forte abraço aí, irmão Orlando. José Marcos, né, acabou de entrar. Vitor Almeida, Cristiane Oliveira, né? Eu acredito que é a Cristiane, né, irmã aqui da igreja. Giovanni Silva, esse aqui é o GG. GG, você está sumido, GG, cadê você? Celi Martins, né? Está aí, está mandando a paz do Senhor Jesus. Sinira Rival França Fernandes Rocha, né? Está aí ligadinho conosco. Deixe o seu comentário, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, que você assim o faça. E também queremos saber aonde você reside, a cidade pela qual você reside. Você pode estar colocando aí para nós melhor interagirmos com os irmãos que nos acompanham todas as quarta-feiras nessa pré-aula. E o mais importante ressaltar nisso tudo, irmão Paulo, é que a nossa pré-aula é a pré-aula ao vivo. Então, você tiver alguma dúvida que você queira tirar agora para poder estar ministrando a sua aula, né, domingo próximo, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você possa estar aí, né, também nos fazendo a pergunta. Vamos passar para o nosso segundo subponto, irmão Paulo, a deidade do Filho de Deus. E também queremos ponderar aqui que a nossa pré-aula, não é ainda, né, a aula na sua totalidade daquilo que nós vamos estar estudando domingo próximo, mas que nós acompanhamos, né, a lição passo a passo, né, irmão Paulo? É passado todos os pontos da lição, então a gente não pega um foco e define a lição só com a visão panorâmica, superficial. Né? Nós passamos
cada tópico da lição para você melhor estar interagindo domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. E o objetivo aqui, Giovanni, não é fazer com que você tenha uma escola dominical antecipada. Não, não é isso. É exatamente ao contrário. É você ter condições de já ir para a escola dominical inteirado do assunto. Se você é professor, você vai talvez clarear, talvez tirar alguma dúvida, preparar melhor a sua aula. E se você é um aluno, vai poder chegar, participar, interagir. Então, com o assunto já, sabendo o que vai estar estudando. Então, de nenhuma forma, isso aqui, essa pré-aula substitui a escola dominical. Pelo contrário, é um incentivo para você estar na escola. Só para despertar o seu desejo de estar na escola. O importante é estar presente no domingo ou próximo. qualquer horário, depende da igreja. Dependendo da igreja. Segundo ponto vai falar sobre a deidade do Filho de Deus. O primeiro ponto fala o verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitário, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. Não, Paulo? Então, já como a leitura é muito extensa, então nesse caso aqui nós já vemos nessa passagem, e o verbo estava com Deus, já uma indicação da Trindade. É isso que nós já entendemos nessa passagem de João, já no primeiro. O verbo é a palavra, grego, né? Porque aqui nós já temos... Porque ali naquela expressão de João... No princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui nós temos ali, nessa fala de João, nós temos 2 pessoas da Trindade. Nós temos 2, certo? 2 pessoas da Trindade. Nós temos 2. Ali ele não está a Trindade. No texto aqui não está, mas aqui apresenta as 2, certo? Apresenta as 2. Por quê? No princípio era o verbo. O verbo, fala de Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, certo? Então, aqui ele faz o trocadilho. Ele coloca a palavra, que é Jesus, ele coloca Deus, que é o Pai, e ele coloca dizendo que tanto a palavra quanto o Pai era Deus. Você entendeu? Então, aqui, olha, é interessante atentar para o termo que o comentarista utiliza, porque é muito interessante. Olha o trocadilho e a gramática utilizada no original. Por exemplo, quando ele fala aqui, o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento. Aqui fala da Trindade, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo, o relacionamento. O verbo estava com Deus. Então, aqui ele está distinguindo. O verbo, falando que é Jesus, estava com Deus antes da fundação do mundo. Então, a preposição que ele utiliza, pros, usada para com, né? O verbo estava com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano de igualdade e intimidade, certo? Igualdade e intimidade face a face. Então, aqui, o apóstolo João, ele está demonstrando que quando Jesus estava com Deus, ele está dizendo que Jesus, ele estava em plena igualdade, em plena intimidade. Ele estava face a face com Deus. Certo? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. E depois, ainda também, ele faz a distinção, Giovanni, entre pai e o filho. Ele faz uma distinção. Por quê? Porque ele está colocando ali o filho como sendo a palavra e ele está definindo ali também o pai. Então, aqui nós temos uma definição direta de 2 pessoas distintas da Trindade, já antes da fundação do mundo, certo? Então, Jesus não foi criado a partir do seu nascimento, como pregava o sabelianismo. Sabelianismo, exatamente. É isso que eu queria, esse ponto eu queria focar agora. Então, nesse caso aí, essa doutrina sabelianista, ela é jogada... É uma leitura que é um entendimento que não faz correto a leitura aplicada no texto de João. Porque aqui ele está dizendo que era o verbo. Pronto, é uma. E o verbo estava com Deus. Olha. E o verbo era Deus. Você viu?
Então ele colocou as duas pessoas e depois dessas duas pessoas ele pegou e disse que é um só. Era a palavra estava com Deus. Esse estava com Deus está falando tanto da intimidade quanto da igualdade. Isso é face a face. Então, nós temos duas. Agora, a segunda referência, o verbo era Deus. Olha como que é importante isso aqui, né? Olha como que é importante. O verbo aqui, ele está dizendo o seguinte, Giovanni, ó, aponta, não se trata de um acréscimo de mais um Deus, porque o verbo era Deus, né? Posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Certo? Então, na leitura que a gente faz de João, quando ele disse que o verbo estava com Deus e o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui ele não está acrescentando mais uma pessoa, mais uma divindade. Ele está apenas dizendo que o verbo, sendo Cristo, ele tem a mesma essência, ele é una e indivisível, essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai, porque ele apresentou que ele era o verbo é um, o Pai é outro e os dois é um. Não é acréscimo à deidade, mas ele está falando que apenas Jesus Cristo, ele tem a mesma essência, a mesma deidade do Pai. Então isso daqui é realmente a definição do verbo de Deus. Para a gente entender que o verbo de Deus era Deus. E aí nisso Paulo ainda confirma isso, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, hein? Sim. Onde ele diz assim que todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, né? E nós por ele. Entendeu? Olha, e o apóstolo Paulo aqui, ele está reconhecendo isso, que há um só Deus. Há um só Deus. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então ele está reconhecendo aqui Deus, ele está reconhecendo Jesus como pessoas distintas. Mas ele, ao mesmo ponto, ele reconhece Jesus como Deus. Você está entendendo? Então aqui ele está dando a igualdade, ele está reconhecendo a deidade de Jesus. E aí nisso trata-se do monoteísmo cristão. Então o monoteísmo cristão é o reconhecimento da deidade de Jesus, sendo Deus, sem contudo ter o acréscimo de um outro Deus. É um único Deus constituído em 3 pessoas. Amém. Então vamos lá, prosseguindo, nós temos aí o nosso segundo subponto, né? Mas antes disso, nós queremos mandar um abraço aí para Edicena Vieira Souza, Juliane Ferreira, Márcia Sá, Gilson Vital e Ana Nurk, que estão mandando para nós a paz, né? E Cláudio Chandelli também acabou de entrar aí. Fica aí a paz do Senhor para todos vocês que estão ligadinhos conosco aí. Reações à divindade de Jesus. É digno de nota que o apóstolo João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 12, né, versículo 28 ao 30. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto, né? Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Agora, irmão Paulo, é uma coisa interessante aqui, porque esses homens eram homens que defendiam também nessa questão né, da questão de somente um Deus, de Javé, o Deus de Israel, né? E como eles aceitaram a Cristo como o Senhor das suas vidas? Exatamente. Ainda mais o apóstolo João e o apóstolo Paulo, que foi os dois apóstolos que... Principalmente a questão do apóstolo Paulo, né? Que era um homem que era conhecedor da lei, né? Um fariseu, praticante, né? Zeloso. Então, para eles só reconheceram isso porque tiveram a revelação.
certo? Então, eles como judeus, praticantes do judaísmo monoteísta, então eles só reconheceram Jesus, e de forma alguma, o Giovanni, eles iriam aceitar ou admitir a Jesus sendo Deus se ele não fosse realmente. Se ele não fosse realmente Não, eles não admitiriam isso. Então, eles acrescenta ou faz uma declaração da deidade de Jesus, da divindade de Jesus, porque eles tiveram o pleno reconhecimento, ou a plena revelação pelo Espírito Santo, e eles passaram então a entender quem era Jesus, no plano de salvação. Porque a relação, a divindade de Jesus não era bem entendida no Antigo Testamento, porque o Filho não tinha essa mentalidade no Antigo Testamento, eles não conseguiriam compreender isso. E outra coisa, Giovanni, quando a Bíblia diz assim que eu lhe serei por pai e ele me será por filho, isso falando, Giovanni, porque no plano da salvação de Deus, Deus teria que vencer tanto o diabo quanto o pecado como a morte de uma forma humana. Então, entendeu? Então, por isso que quando Deus decide vir aqui, assumir forma humana, ele diz para a palavra, você vai, isso, vai. Só que então, nesse pacto, nesse acordo, Giovanni, vamos dizer assim, nesse trato, porque, olha só, repare bem, Deus, ele conversa consigo mesmo. Nós observamos isso. Tem passagens muito conhecidas, como Deus, quando foi fazer o homem, façamos. Então ali, quando Deus disse façamos, ele estava projetando, ele estava planejando, ele estava fazendo algo de forma comunicada entre as três pessoas. Da mesma forma, para a salvação, houve um pacto, houve ali o trato em que Deus, o próprio Deus, iria descer para salvar o homem. Então a palavra, que é o verbo, que é Cristo, ele assume a condição de vir. Certo? Sendo Deus. Isso já revela aquela passagem de Isaías, capítulo 6. Já revela a passagem. Então, nesse trato, Deus disse, então, você, a palavra, vai. Eu lhe serei por pai. E tu me será por filho. Vocês estão entendendo? Então, é nesse sentido que Jesus, sendo Deus, ele se torna filho. Ao mesmo tempo, ele é Deus e é filho. Certo? Então, é por conta desse trato, desse pacto, desse acordo da salvação entre Deus vir e assumir. Por quê? Porque Deus, sendo divino, espiritual, e ele precisava de vencer o pecado para a satisfação da sua justiça, vencer o pecado, a morte, o diabo, de forma humana, ele teria que vir. Então, esse Deus que vem é o Filho, sendo Deus. Então, por isso que a relação da divindade de Jesus foi reconhecida pelos apóstolos nesse sentido, porque eles entenderam o propósito da salvação. E aí, cada um deles fala de Jesus e a respeito da sua divindade, de igualdade com o Pai. Com o Pai, exatamente. Então, o relacionamento agora, o terceiro subponto, o irmão Paulo, ficou muito bem esclarecido aí, né, da maneira que o irmão colocou, nessa relação, né, entre Deus e o Pai, né? Agora aqui, no terceiro subponto, vai falar sobre o relacionamento entre o pai e o filho. Né? Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas, né, do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico, revelado nas escrituras sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade do Pai no Filho. Né? O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são os mesmos Deus, né? Possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja, né, o seguinte exemplo, coloca aqui, né? Paz, graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Os primeiros cristãos
não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declaração como essas, né? Sim. Então, embora, irmão Paulo, aqui eu vejo algo interessante aqui. Embora nos dá aqui aquela ideia de, quando nós fazemos assim, uma leitura meio que superficial, né, principalmente quando nós referimos a Gálatas capítulo 1, a Timóteo capítulo 6, né, 2 Timóteo capítulo 4, quando fazemos a leitura superficial desses textos, dá-nos uma ideia de hierarquia, né? Mas nesse caso nós entendemos aqui, nós conscientizamos, né, que são distintos. Aqui o comentarista fala sobre a questão da bipartidas, né, como fala do filho e do pai, né, aqui não está incluindo dessa forma ainda, né, o Espírito Santo, mas embora nós sabemos que mesmo no Velho Testamento o Espírito Santo já existia, né, já existia, então dá essa ideia de uma hierarquia. Porém, nós não fazemos a leitura superficial, né, nisso, né, mas o que nós extraímos desse texto aqui é que todos eles, todos dois, são distintos, mas com o mesmo nível de igualdade. Né? Seria isso a melhor forma. Com o mesmo nível de igualdade. Em relação, quando nós nos referimos ao relacionamento entre o pai e o filho. Isso. Da mesma forma que o irmão ponderou sobre aquela questão do trato, né? Entre Deus e o filho. Né? Interessante, Giovanni, que nesse relacionamento... Está conosco aqui o David de Souza, lá David de Souza está conosco, Sônia Figueira, Isaac de Souza, de Martas Vinha, né, que acabou de entrar aí, o Juliano Amorim de Paula, Juliano é um dos nossos jovens aqui da igreja, e também Lilian Diego, né, a Sônia Figueira é do Rio de Janeiro, deixa eu mandar uma paz ao Senhor, e Luciana Rocha. Se você tem alguma pergunta, alguma questão, assim o faça, nós estaremos aqui. Se não tivermos condições de responder hoje, traremos a resposta para você na próxima aula, né? Pode continuar. Sim, é importante, Giovanni, falar dessa questão da igualdade de Jesus com o Pai, né, o Filho com o Pai. Mas nós observamos o relacionamento entre o Pai e o Filho, quando o Filho já assume a função salvífica aqui, encarnado. Quando Jesus assume a forma humana, ele sendo Deus, que era a palavra, ele vem, assume. Aqui ele está em total submissão. Ele está em total humilhação. Exatamente, porque ele assume agora uma forma humana. Certo. Quando ele assume uma forma humana, ele fica submisso, ele, o filho, submisso ao pai. Porque no trato era isso, olha, eu, Deus, lhe serei por pai, e tu me serás por filho. Então Jesus vem e assume isso. Então agora ele fica totalmente dependente de agir conforme a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Vontade do Pai. E é isso que faz a grandeza de Cristo. Porque ele deixou a sua glória. Deus, não teve por usurpação. Sendo Deus, não teve por usurpação. Aí ele vem e assume. Aqui ele assume essa forma. E aí, eles não, mesmo sendo Deus e inseparável, não pode ser separado, nessa função aqui, ele vem e assume a forma humana. E aí, quando a gente olha para Jesus, e as pessoas têm dificuldade, mas como que ele é Deus, sendo que ele estava preso? E, na verdade, essa é a grande questão. Por isso que ele, aceitando vir, aceitando ser humilhado, aceitando todo esse escárnio, essa condição, preso a um corpo, por isso que aos aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreve dizendo que, por isso, Deus o exaltou de maneira... 2, versículo 9, né? O 9 a seguir. Por isso, Deus o exaltou de tal forma que deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Então, a relação de Jesus com Deus, ele assumindo essa condição, tudo que ele fazia com dependência de Deus, mesmo sendo Deus. E eu quero ler um versículo, Giovanni, lá em Colossenses capítulo 1, se você achar aí também, Colossenses capítulo 1, versículo 3, também fala a respeito da imagem. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vamos ver aqui. Colossenses 1, 3. Vamos ver se é Colossenses 1, 3 mesmo. Que diz, tá aqui, ó.
Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses 1:3 diz assim: graças damos ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, oramos por você. Não, não é esse então. Eu marquei a referência aqui e marquei a referência errado. Onde fala que Jesus é a imagem. Só É a pedir perdão aos imagem de irmãos, Deus. que não é Colossenses, que nós citamos no capítulo 2, versículo 9. Filipenses. É Filipenses, Filipenses. né? Por isso também Deus exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome. Né? Isso é Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. É. Por essa questão da submissão que ele tem. E agora o relacionamento dele com o Pai é exatamente, Giovanni, de que ele agora está limitado. Um Deus que para salvar o homem, ele se limita a si mesmo. Aquele Deus que existia desde a eternidade. E depois, quando ele vai falar com os seus discípulos, mostrando ali, ele disse em oração ao Pai: agora, Pai, me glorifique com a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo fosse formado. Você viu? Então, Jesus, ele deixou toda a sua glória, assumiu uma forma, e aí ele disse para os discípulos assim, ó, para Deus: agora me glorifique com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado, para que eles creiam. Então, na verdade, Jesus ele estava no relacionamento entre Deus e entre o Pai e o Filho, nós temos essa dependência. E tem um versículo que fala, que Jesus fala que o Filho nada pode fazer sem o Pai, porque ele estava naquela condição limitada. E que ele fazia conforme a vontade do Pai. É interessante, muito interessante isso aí. Nós vemos uma submissão muito grande da parte do Senhor Jesus, quanto, né, ao Pai, né, sendo Ele também Deus. Sendo Ele Deus. Também Deus. É interessante isso aí. Então, partindo já para o nosso terceiro ponto e caminhando para o final, né, está conosco aí o irmão André Fernandes, né, lá da cidade de Loa. André, a paz do Senhor. O irmão Luciane Rocha, Simone Barroso, Uziel Eliane Coimbra, né, está aí também ligadinho conosco, né? Querendo mandar aí a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos acompanhando. O nosso terceiro ponto fala sobre a humanidade do Filho de Deus, irmão Paulo. Primeiro subponto diz: e o verbo se fez carne. Só lembrando a você que nós somos uma igreja filiada à CGADB, estamos aqui situada a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Temos aqui a nossa escola bíblica dominical todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Temos temos classes para toda faixa etária, né? Você que quiser vir estar aqui participando conosco, tem classe para as crianças, para os jovens, para os adultos, classe para as irmãs, classe para os obreiros. Então somos 8 classes, né, se não me engano, aqui, né, divididas aqui na igreja. Então, você que não tiver a escola bíblica aos domingos para poder estar participando, vem estar aqui conosco, aí o nosso convite para você estar aqui conosco a partir das 9 horas da manhã. Estamos aqui. E depois, né, depois de nos satisfazermos, né, com a palavra de Deus, né, temos aquele café da manhã maravilhoso ali para poder nos confraternizar juntamente com os irmãos. Simone Barroso está mandando a paz do Senhor. Papa Odisseia, né, o irmão Papa, né, presbítero Papa agora, né, lá de Píbore, a paz do Senhor, irmão Papa está aí conosco. Dário Souza, né, o Dario está aí também ligadinho conosco. Rosilda Nunes, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã Rosilda. Aze Paixão, né, acabou de entrar aí, está aí também ligadinho conosco. Estamos aí partindo para o final já da nossa lição, irmão Paulo. No terceiro aqui, no caso, um terceiro ponto, né, o terceiro ponto vai falar sobre a humanidade do Filho de Deus. É o nosso primeiro subponto. E o verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta. Nos ensinos e nas obras de Jesus, tal como a abundância de detalhes que infelizmente não é possível mencioná-los aqui, por absoluta falta de espaço, né? Eu concordo com o comentarista, senão fica muito extenso, né? É muita coisa que nós aprendemos em relação à humanidade, né, do Filho de Deus. A encarnação do Verbo significa que Deus
assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus são obras do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Irmão Paulo, ainda é um mistério para nós a encarnação de Jesus? Sim, Giovanni. E isso eu estou fazendo essa pergunta para desencadear uma outra pergunta, que eu queria que o irmão também já entrasse nesse ponto, comentando sobre isso. Nesse caso, depois que você me responder que se é ainda um mistério para nós a encarnação de Cristo, nós conseguimos entender que o sacrifício salvífico de Deus, do Senhor Jesus, o sacrifício salvífico do Senhor Jesus, ele se deu por ser Jesus 100% homem e por ser também 100% Deus? Tá, a sua primeira questão seria? Seria se mistério. é o mistério. Ainda é um mistério? É um mistério. A encarnação de Jesus é um mistério, porque não é fácil para a compreensão humana, né? Não é fácil para a compreensão humana um Deus que aceita, né, voluntariamente, né, de forma, vamos dizer assim, voluntária, se entrega e vem e assume uma forma humana, assumir um corpo corruptível, um corpo passível de todas as condições humanas estava presente nele, por isso ele é 100% homem, e João aqui ele começa o seu evangelho dizendo da divindade de Jesus, e também ele apresenta a humanidade de Jesus, Jesus passível de sofrer todas as tentações, de todas as formas. Então, a encarnação é um mistério. Não tem como explicar isso desde a sua concepção, a forma miraculosa, cumprindo o que já havia profetizado pelo profeta Isaías, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, certo? Então tudo isso é um mistério. Um mistério que esteve oculto, Giovanni. Uhum. Porque nem os anjos tinham o entendimento. Tinha o entendimento disso, não, né? Não tinha. Nem os anjos tinham esse entendimento de um filho de Deus, um Deus que ele realmente iria vir aqui e assumir. E olha, observe, Giovanni, que é tão interessante. Aí você me faz lembrar de outra coisa. Há muitos que ainda acham que os judeus estão esperando alguém vir do céu. Mas continua sendo raciocínio para não entrar nesse caso. Com certeza. E é tão interessante isso que lá no Salmo 22, quando nós vemos a entrada de Jesus no céu, os seres celestiais, eles ficam espantados. Pasmados. Porque aquilo dali era o mistério de Deus que estava oculto. Que nem os seres angelicais, nem os seres ali que estavam na presença de Deus, tinha esse entendimento claro. Quanto mais nós só vamos entender o projeto salvífico de Deus quando nós lá chegarmos. Não quando chegarmos, porque na verdade nós vamos estar conhecendo Deus de eternidade a eternidade e nós não vamos conseguir conhecer Deus. E Jesus é a revelação de Deus, então nós não vamos conhecer Deus por completo. É um mistério, totalidade, né? É um mistério, a encarnação é um mistério, o projeto de salvação de Deus é coisa grande que nós só vamos saber realmente o quanto Deus é grande quando nós ali contemplarmos. Contemplarmos ele. E nesse caso, então, ok, respondida a minha primeira pergunta, a minha primeira dúvida em relação a se ainda é um mistério, né, a encarnação, né, do Verbo, se ainda é um mistério. Porque há pessoas que acham que os judeus têm aquele consentimento de que Jesus, o Messias, né, alguns, né, nós entendemos que os judeus ainda estão à espera do Messias, e que vai vir lá dos céus, né? E não é isso. Eles esperam alguém terreno que nasça, que saia ali da tribo de Judá, assim podemos dizer, né? Para poder restaurar, né, o reino de Israel. Eles esperam o Messias político, né? Político, o Messias político que vai restabelecer o trono de Davi. Isso irmão Paulo, é um fato muito importante nós destacarmos aqui, porque nós vemos não vou dizer a incompreensão de muitos irmãos e de muitos obreiros dentro da casa do Senhor, que muitas das vezes não conseguem
capital não consegue entender isso dessa forma, achando que Israel está esperando um Messias celeste, alguém que venha do céu. Não, não é isso, né? Não é isso. Eles estão esperando alguém que saia do meio do povo, né? Um líder político, né? Que venha restabelecer a casa de Israel, o trono de Davi, que no caso eles esperam alguém que venha restaurar, né, ali o povo de Israel, ou seja, que venha pegar todos os inimigos de Israel e um general de guerra montado num cavalo branco, né? Assim, é lógico que eles não esperam isso hoje, né? No mundo pós-moderno em que nós vivemos, mas que venha detonar tudo e que Israel seja considerado, né, a grande nação, embora seja a grande nação, né? Essa é a lógica. Então, a minha outra questão é o seguinte: o sacrifício salvífico que se deu por ele ser 100% homem e 100% Deus? Olha, vamos tentar separar a questão, João. O fato de Jesus ser 100% Deus, a divindade de Jesus, enquanto ele estava aqui, Jesus ele abriu mão dela. Ele Exato. não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Nos seus milagres, né? Exatamente. Mas aí nos seus milagres, olha para você ver como que é interessante. Quando Jesus estava aqui, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos. Certo. Então, a vitória de Cristo e o fato que o apóstolo Paulo fala que por causa disso Deus o exaltou, é porque ele abriu mão da sua divindade, ele renunciou. E o grande mistério, Giovanni, está aqui. Porque quando o diabo veio para frustrar o plano da salvação, e a sua pergunta está relacionada à salvação, à cruz, a grande afronta, a investida do diabo para frustrar o plano de salvação era tentar Jesus para Jesus utilizar a sua divindade. O diabo queria que Jesus utilizasse dos seus atributos divinos. Exato. Certo? Uhum. Então, e Jesus, olhe para você ver. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o diabo foi tentar Jesus, lá na tentação, ele disse: se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães e come. Então ele estava afrontando Jesus. 40 dias. Ele estava afrontando Jesus para que Jesus, sendo homem, limitado, ele pudesse fazer alguma coisa que lhe declarasse que ele era Deus. E Jesus em nenhum momento ele fez isso. Quando Jesus foi responder para o diabo, Jesus não respondeu: eu sou o Filho de Deus. O que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem. E Jesus então se volta para a humanidade. Aí depois diz: se tu és o Filho de Deus, se jogue daqui. Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, ele queria frustrar a salvação, tentando Jesus para que Jesus utilizasse os seus atributos. E Jesus, essa é a grande questão, esta é a grande vitória. Jesus humilhou. Então, o plano da salvação, ele se deu porque Jesus, sendo 100% homem, ele rejeitou e renunciou à sua divindade para que ele pudesse vencer o pecado sendo homem. Então, Jesus venceu o pecado sendo homem. Não sendo Deus, por mais que ele era Deus. Ele venceu o pecado sendo homem. Ele venceu a morte sendo homem e ele venceu o diabo sendo homem. Então Deus venceu o pecado, o diabo e a morte sendo homem. Então Deus não utilizou da divindade para vencer. Porque o homem caiu. E Deus, e a satisfação da justiça de Deus, até parece que eu já estou entrando no próximo ponto aqui, a satisfação da justiça de Deus era exatamente isso, Giovanni. Deus precisava que um homem que fosse puro, que fosse santo, que fosse inocente, pagasse o preço do pecado. E isso aconteceu em Jesus. Então, a redenção, a salvação se deu exatamente por Jesus, sendo 100% homem. Ele abriu mão da sua divindade para que na sua humanidade ele pudesse vencer. Então, nesse caso aqui, tira a nossa dúvida, que é o que o comentarista colocou, que a encarnação do verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Sim. 100% homem. 100% não há questionamento quanto a isso. Não há questionamento quanto a isso. Amém. É isso aí. Aqui está conosco Simone Barroso, já falando, ela não dá para assistir a escola bíblica,
Não estou entendendo, talvez é porque a internet dela está travando. Está conosco também o Edson Martins, colocou que Deus é tremendo e maravilhoso. A paz, seu irmão Edson, nosso forte abraço para o irmão. Valquíria Alves, Célio Batista, Adriana Nascimento, Sonilda Alpino, né? Irmã Sonilda está aí também ligadinho conosco. José Alberto Cassotti, Luiz Antônio acabou de entrar também. Isso aí também ligado conosco aí, né? Aqui, Vicente Santos, estou ouvindo aqui em São José do Rio Claro, Mato Grosso, né? Evangelista Vicente dos Santos. Francis Ley Dias de Framer, lá do pastor Elias Muniz, né? Está aí todos ligadinhos. Roselene Aquino também acabou de entrar aí. E fica aí nosso grande agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Características humanas, irmão Paulo. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem, né? Jesus Cristo, homem, há abundantes e incontestáveis provas da sua humanidade, ou seja, que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual, sentiu fome, sede, sono e cansaço. Vemos aí a passagem de Mateus, onde expressa, né, essa questão das suas características humanas. Irmão Paulo, é interessante isso aqui, quando nós relacionamos Jesus com a sua questão da característica humana de Cristo. O comentarista coloca assim que há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós, né? Seu nascimento é contado com detalhes, né? Principalmente nos 2 evangelhos aí, Mateus e Lucas, né? Uma questão, uma dúvida que muitas das vezes surge na vida de cada cristão, se Deus, por todas as vezes, ele tentou levantar algum homem para poder cumprir, né, o plano, né? Mas nenhum homem foi capaz de superar os pecados, né? E tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento só indicava para a vinda de Cristo, né? Toda a Bíblia, nós sabemos que no Velho Testamento ela indicava tudo aquilo que Deus colocou ali, por exemplo, a lei era só como um aio indicando para a vinda de Cristo. Jesus Cristo, homem. Como nós podemos caracterizar de uma forma bastante prática para que os irmãos possam entender e tirar essas dúvidas, que às vezes você vê o sofrimento que Cristo teve aqui e fala assim, mas será que seria capaz um homem suportar tudo aquilo ali? Né? De forma bastante prática, como nós podemos caracterizar essa humanidade de Cristo, irmão Paulo? A humanidade, como o próprio comentarista disse aqui, há abundante e incontestáveis provas da humanidade de Jesus, bíblica e extra-bíblica. Inclusive, Giovanni, os céticos ou os inimigos, aqueles que querem negar a existência de Cristo, por muito tempo negavam a existência de um Jesus histórico. Exato. Que Jesus não existiu. Hoje, nem os ateus as investidas deles são outra. Eles já não tem mais a tática de querer negar a existência do Jesus histórico, porque há provas extra-bíblicas da existência de Jesus histórico. Jesus existiu, nasceu, morreu, certo? Então, eles podem negar outras coisas, vamos dizer assim, as suas teses, as suas indagações a respeito da divindade de Jesus é maior do que a humanidade de Jesus, certo? Então, Jesus como homem, Jesus nasceu, cresceu e viveu entre nós, certo? Passível de todas as nossas limitações, como cansaço, fome, sede, sentiu dores. Então, Jesus foi tentado, certo? E isto aí está o grande segredo, o grande mistério e a grande vitória. Que Jesus, sendo Deus, ele assume essa forma humana e ele acaba, Giovanni, que ficando... parece que é, né, meio contraditório dizer um, né? Deus preso, certo?
preso num corpo. É isso que Jesus fez. Ele veio, quando o apóstolo Paulo quis dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, ele renunciou, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou, ele desprezou, ele abriu mão da sua glória e assumiu um corpo e ficou limitado a isso aqui. E ele sendo humano, ele estava agora, olha disso, como nós falamos do trato, o trato, eu lhe serei por pai, você vai, eu lhe serei por pai, você me será por filho. Então, o filho agora está dependente. E nós observamos isso que João escreve no capítulo 5, versículo 19. Jesus, como sendo filho, quando ele está dando uma explicação para os fariseus, olha o que Jesus disse no capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Aqui Jesus está falando dele. Ele estava limitado e ele estava dependente. E quando Jesus falava ele sendo filho e ele se relacionando com o pai, ele estava dando a entender, e os judeus, sempre quando ele fazia isso, os judeus ficavam indignados, porque ele estava se colocando em igualdade com o pai. Ele sendo filho, estava submisso ao pai, mas ao mesmo tempo que ele falava isso, os judeus entendiam que ele estava dizendo que ele e o pai tinham uma igualdade de essência, de poder, de coexistência. E Jesus e os discípulos, os judeus ficavam indignados, queriam apedrejar ele, certo? Então, Jesus, como sendo homem, ele assumiu essa forma humilde para que então pudesse ser concluído o projeto da salvação. E como nós já falamos aqui, Deus venceu o pecado, o diabo e a morte como homem, certo? Deus não utilizou dos seus atributos divinos. Para poder vencer. Não, ele venceu sendo homem. Olha para você ver, Giovanni, a guerra do diabo contra Jesus era que ele estava instigando Jesus para se revelar como Deus. Para se revelar como Deus. Ele queria que ele se revelasse como Deus, e que ele fizesse alguma coisa que lhe caracterizasse Deus. Aí ele fazendo isso, ele estaria frustrando a salvação. O plano de Deus, porque já dito desde o início. Porque na justiça de Deus, a satisfação da justiça de Deus, o pecado teria que ser vencido como homem. E se Jesus utilizasse da sua divindade para qualquer coisa, ele estaria frustrando isso. Aí, olha como que é interessante. O diabo forçava Jesus para Jesus utilizar a sua divindade. Com nós é diferente. O diabo não quer que nós utilizemos a nossa natureza divina. Porque quando nós somos gerados de novo, regenerados, através do Espírito Santo nós recebemos uma natureza divina. O diabo, ele quer que o homem se prenda à sua natureza humana. A natureza carnal, a natureza caída, a natureza fracassada. O diabo quer fazer com que o homem fique preso a essa natureza. E com Jesus foi o contrário. Por isso a tentação da carne. Com Jesus foi o contrário. Jesus se prendeu a um corpo. E o diabo queria que Jesus se libertasse desse corpo. Nós fomos libertos. E o diabo quer que nós voltemos a ser presos por essa natureza. Você está entendendo como que é? Então, esta é a relação. Por isso que Jesus, ele foi exaltado. E aí, Giovanni, para encerrar esse ponto aqui, para partir para outro, quando Jesus ressuscita, ele retoma novamente a sua condição, e aí ele diz, todo o poder é me dado, no céu e na terra. Porque agora em Jesus acumula-se toda a plenitude de Deus. Exato. Depois dele vencer, e aí então ele pode dizer, está consumado. Está consumado. Agora ele está na mesma, né? Ele pode se revelar. Essa é a grande realidade. Né? Ele pode se revelar. Amém. É isso aí, muito bem explicado, né? Você aí que tinha alguma dúvida a respeito disso, agora está aí, né, mais esclarecido. Mas lembrando a você que isso ainda não é a nossa escola bíblica dominical na sua totalidade. Ainda tem muito mais coisas para vir. Você que tiver a curiosidade, participa conosco aí aos domingos a partir das 9 horas da manhã, aqui na 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. E lembrando você
que estamos aqui para melhor te servir, né? Não tenha dúvida, venha com a sua família, estamos aqui para poder te servir. Está conosco Eluzia dos Santos, acabou de entrar, Vinícius Gomes, Miqueia Silva, a Simone Barroso está dando glória a Deus, a internet voltou lá, já está podendo acompanhar, né? Ela já colocou aqui embaixo outro comentário, o verdadeiro milagre da vida, né? Jesus, colocando amém, provavelmente pelo comentário que já foi passado. Pastor Wilberg e pastora Rosa Cassiolato, né? Está dizendo aleluia. Luiz Antônio está conosco, Rony Araújo está conosco, já José Alberto nós já falamos, e são os irmãos que estão aí ligados conosco, né? A irmã Simone está aí ligadinho conosco. Se tiver alguma dúvida, irmãos, se tiver alguma pergunta, se o faça. Irmão Paulo, terceiro subponto, já partindo já para o nosso para o término, né, da nossa pré-aula, a necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, né? Seres humanos. E pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Jesus se fez carne. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, né? E venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma também que somente Deus pode salvar, né? Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Irmão Paulo, voltamos de novo no que o irmão acabou de ponderar aqui, a respeito da humanidade de Cristo. Agora nós vemos aqui a necessidade da encarnação, né? Para que se cumprisse o plano divino de Deus da salvação, era necessário a encarnação. Necessário. Né? Era necessário a encarnação. Exatamente. E a encarnação, ela se dá pelo fato de que Deus quis salvar. Certo? Deus quis salvar. Porque o pecado entrou na humanidade por meio do homem. O casal. Certo? Então, para Deus perdoar o homem sem que houvesse a encarnação, poderia fazer? Aí que tá. Que tem pessoas que pensam que Deus pode fazer tudo, mas Deus só faz aquilo que não confronta contra os seus atributos. Os seus atributos, contra a sua própria natureza. Então, Deus perdoar o homem sem a aplicação da justiça, isso seria injusto. Deus perdoar alguém, é naquela questão, um justo não pode justificar um injusto. Deus, sendo justo, não poderia justificar um injusto, porque isso é injustiça. Certo? Então, Deus simplesmente perdoar o homem seria injustiça. Então, o que acontece? E o injusto, justificar um injusto, isso também é injustiça. Porque não poderia acontecer. Não tem como, porque quem que é esse injusto? Um homem tentar justificar ele mesmo, ou tentar justificar um outro, é um injusto tentando justificar um injusto. Isso vai ser injusto, porque não tem como. Então, qual que foi o grande ponto de partida? É um justo substitui o injusto. Aí nós temos aqui, lá em Isaías capítulo 53, que fala da substituição. Lá nós temos um justo substitui o injusto. E aí nós temos o quê? Cruz. É o que aconteceu. Deus veio, assumiu a forma humana. Aí aonde fala ele é justo, ele assumiu a forma humana, se fez pecado em nosso lugar, e aí então faz a substituição. O que acontece? O nosso pecado, a nossa culpa vai sobre ele. E a justiça dele vem sobre nós. Isso é substituição. Então, sobre ele, aí fala lá em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Então, parece que no versículo 12 vai dizer que Deus agradou Deus moê-lo. Então,
Na cruz, Jesus ele foi moído, ele foi condenado. Versículo 10, Versículo 10? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quanto a sua alma, por expiação do pecado. Exatamente. Olha, agora ligando isso daí, Giovanni, falando do justo para justificar, Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, versículo 26, vai falar que ele era o justo e o justificador. Exato. Certo? Ele sendo justo e justificador, por conta disso daqui, porque o homem ele é injusto. Olha o que o comentarista diz, a Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Então, sendo assim, nenhum homem teria condição de se justificar diante de Deus. O que acontece é a substituição. Jesus vem, nos substitui. Aí o nosso pecado recai sobre ele, e a justiça dele, porque ele é justo, nos cobre, de forma que todo aquele que pela fé aceita Cristo, quando Deus olha para essa pessoa, ao invés de Deus olhar e ver o pecado, ele vai ver o quê? Ele vai ver a justiça. Ele vai ver a justiça Exato. de quem é realmente justo, que era o seu filho. Então, por isso que a necessidade da encarnação. Porque se não houvesse encarnação, não haveria salvação. E se não houvesse salvação, Deus é claro que continuaria sendo Deus. Continuaria sendo amor, continuaria sendo justo. Se Deus lançasse toda a humanidade no inferno, assim ele seria justo. Porque ele lançando o homem no inferno, ele está fazendo justiça. O que o pecado merece é ser condenado. Mas por isso ele amou o mundo e deu o seu filho sendo justo, sem pecador, fazendo-se pecado no nosso lugar, para que pudesse salvar todo aquele que pela fé em Cristo Jesus possa esperar a salvação. Amém. Bom, Paulo, é isso aí. Chegamos no final da nossa lição. Espero que você tenha gostado. O Osmar Pereira acabou de entrar aí, né? Está colocando também, provavelmente, sobre o comentário. Cibele Santos está aí conosco. Pastora Fátima Rodrigues, a paz do Senhor. Helena Abreu, né? Está aí também ligado conosco. E chegamos ao final já da nossa lição. A nossa conclusão nos diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todos os personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade, né? Então, queremos agradecer você que esteve aí ligadinho conosco durante esse 1h30, né? Se assim podemos dizer, né? Começamos às 9 horas, praticamente 1h30 aí de comentários, e que você possa estar aqui conosco, você que mora aqui nas cidades, né, vizinhas, aqui em Somerville, nos Estados Unidos, você possa estar aqui conosco domingo próximo na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero desejar desde agora a todos os irmãos que compartilharam aí, que entraram, que esteve ligado conosco, que colocou o seu comentário, né, como a irmã Simone Barroso esteve aí conosco todo o tempo, comentando, que você possa estar procurando, né, se você ainda não congrega, que você possa estar procurando uma igreja para congregar, e se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa aceitar a Cristo e que você possa fazer parte desse time, né, irmão Paulo? Porque realmente é uma alegria que nós sentimos por poder servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa feita, conhecendo ainda mais, né, um pouco mais dos seus atributos, né, estudando nessa lição desse trimestre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, né? Então você possa estar aí ligado conosco todas as quarta-feiras. Nós estamos aqui para poder trazer para você o melhor do ensino da Palavra de Deus. Lembrando você que o comentarista dessa lição, né, é o pastor Ezequias Soares. E fica aí os nossos agradecimentos. Irmão Paulo, por favor, faça suas considerações finais. Amém, Giovanni. Quero somente agradecer você por ter participado, acompanhado mais este comentário. Deus abençoe você. Até domingo na Escola Bíblica Dominical, e quarta-feira que vem estaremos aqui com um novo assunto falando com vocês. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.